Bom dia, pessoas queridas. Poucos minutos, novos caminhos. Hoje eu quero diferenciar aqui, se for possível, conceituar melhor dois estados afetivos que algumas pessoas confundem, né? Elas entendem como iguais, mas não são, que é a tristeza e a melancolia. O estado afetivo de tristeza surge por fatores externos. Algo aconteceu no mundo que nos frustrou, alguém disse alguma coisa que não gostamos ou fez algo que nos ofendeu, ou mesmo pela morte de algum ente querido, uma pessoa significativa. Então, a tristeza é um estado onde o mundo perde o brilho para nós. Eu conto que ficamos assim enrugadinhos, sem vontade de fazer nada, mas é o mundo quem perde o brilho. Nós conseguimos nomear e também temos mais facilidade, durante o estado de tristeza, de pedir ajuda, de irmos em busca de um acolhimento, de um amigo, um parente ou mesmo de um terapeuta. Já na melancolia, a situação é interna, não é o mundo que perde o brilho, a própria pessoa que entra no estado de apatia, ela perde o brilho, há uma baixa autoestima no estado de melancolia. E essa personalidade, ela tende a nomear tudo nos extremos, ou é péssimo, tudo é muito ruim, ou também a outra situação é ótima, existe um certo maniqueísmo. O estado de melancolia, alguns santos da Igreja Católica, algumas personalidades dentro da igreja, nomearam como noite escura da alma. Sim, alguns santos católicos passaram por esse estado e inclusive escreveram a respeito, como Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Vale a pena ler para compreender os caminhos aí da alma. E me faz lembrar de um escritor russo que eu gosto muito, um escritor realista que viveu no século XX e morreu no começo do século... ele viveu no século XIX e morreu no começo do século XX, que é Lev Tolstói. Tolstói já era muito famoso, quando chegou na meia-idade. Por volta dos 50 anos já era um escritor aclamado mundialmente, as suas obras já tinham sido escritas e traduzidas para vários idiomas, tinha muitas propriedades, um homem muito poderoso, rico, aos nossos olhos, aos olhos da nossa cultura. E justamente na meia-idade, por volta dos 50 anos de idade, Tolstói entra nesse estado de melancolia. Ele começa a se perguntar qual era o sentido da própria vida, da vida dele. Então, se nós estivéssemos ali perto do Tolstói, provavelmente diríamos, mas Lev, que isso? Lógico que o sentido da sua vida, com todo esse talento, é escrever e você já atingiu isso, sai dessa, como muitos falam. E não é por aí, esse não é o caminho, claro que não. Com muito respeito, nós entendemos que aquilo não era do nada, e não era uma fraqueza. Existia uma pergunta da própria alma, o que eu vim fazer aqui? Me parece que o que eu estou fazendo não corresponde àquilo que eu preciso realmente realizar no mundo. E a pessoa não tem resposta nesse primeiro momento. E sim, então aí vem esse vazio existencial, essa baixa autoestima. E conta ele que foi na convivência com os camponeses, com os mujiques, com os homens simples do seu tempo, que ele encontrou o próprio sentido, o sentido da vida dele. E como foi isso? Então, convivendo com eles, ele percebeu que os mujiques viviam uma religiosidade intrínseca, norteadora, voltada para uma bússola existencial. Aquela religiosidade firme, forte. Então, os mujiques diziam que o mais importante é ter uma humildade, trabalhar e ser misericordioso. E assim eles viviam a vida deles de uma maneira digna, condizente com a fé que eles pregavam. Então, não tinham nem medo da morte. Não tinham medo da morte. Inclusive na obra de Tolstói, muitas vezes ele traz o elemento morte, e quando a morte vem nos livros de Tolstói, sempre vem com essa intenção de fazer essa pergunta: que tipo de vida você está levando? Porque a morte pode chegar a qualquer momento, E diante da perspectiva da morte, podemos nos perguntar: mas
Estou levando uma vida cheia de sentido? Esse é o sentido real da minha existência? Os meus talentos estão sendo aplicados no mundo da maneira mais positiva possível ou não? E Tolstói entrou nesse estado de melancolia e então, vendo ali a vida dos mujiques, ele passa a estudar mais profundamente os evangelhos e escreve uma obra chamada O Reino Está em Vós, obra que influenciou inclusive Gandhi, né, no seu legado lá na Índia. E a partir daí Tolstói não só escreve, né, sobre isso, sobre o viver no mundo, né, em fraternidade, em simplicidade, em comunhão, que o sentido da vida estaria ali. Ele não só escreve, como ele vivencia isso, né? Ele cria um espaço na Rússia de solidariedade, de socialismo cristão, né? Muito interessante, vale a pena ler mais sobre Tolstói. Esse vídeo ficaria muito longo se eu contasse tudo, mas já dá para nós termos uma noção de que esse vazio existencial ele pode sim acontecer, é um estado da alma, né? E muitas pessoas, né, para conseguirem sair desse estado de melancolia precisam sim de ajuda, né? E acima de tudo, né, quando essa pergunta vem, qual é o sentido da minha vida, né, quando essa sensação de vazio surge, é bastante importante, né, buscarmos compreender, né, qual é esse sentido, né, buscando uma terapia do sentido, né, que se chama logoterapia, por exemplo, é um dos caminhos. Enfim, espero que eu possa ter clarificado aí, que faça algum sentido. Eu não disse isso ainda nos vídeos anteriores, mas vou falar agora. Caso surjam dúvidas, né, você precisa sanar essas dúvidas, acho isso muito saudável, você pode escrever aqui nos comentários ou me procurar também, né, no reservado, e nós conversamos com muito prazer. Desejo a todos um ótimo dia.